Olá, meu nome é Antônio Fernando, eu tenho 70 anos, estarei completando 71 no dia 31 de outubro e estou aqui para compartilhar com vocês de um ponto de vista que eu achei conveniente. Este é o momento para poder trazer-lhe essa mensagem. Em toda a minha formação como ser humano, eu nunca presenciei algo tão contundente quanto essas eleições de 2022. Só que, do ponto de vista psicológico, eu não sou psicólogo, eu sou professor aposentado de geografia e tive que estudar um pouco de sociologia e filosofia para aplicar, porque no momento havia falta de professor nessa área. E como eu gosto da linha de humanas, eu facilmente me adaptei para passar essas informações. O que eu vejo é que o mundo está num tremendo caos, principalmente político e social. E na atual conjuntura política, nunca o brasileiro, eu peço desculpas se eu estiver errado, se tornou tão aficionado, tão interativo nesta área da política como está vivendo nos dias atuais. O que ocorre é que eu tenho percebido que no seio familiar há discordância com relação a esse ou aquele político. E o que está acontecendo é que está havendo desavenças na família por causa desse assunto. Uma certa feita, um político amigo meu me disse algo que eu achei bastante interessante. Ele disse assim: olha, enquanto o povo fica degladiando e discutindo a sua preferência contra este ou aquele político, lá dentro, entre os políticos, existe o famoso tapinha nas costas e o abraço e o aperto de mão. Lá eles têm os conchavos, lá eles têm as preferências. E acontece que, ele me disse, tudo é farinha do mesmo saco. Porque eles estão querendo, na verdade, ganhar dinheiro na aprovação deste ou daquele assunto que, na verdade, interessa a grupos. De modo que eu quero deixar claro aqui para vocês que estão me ouvindo, me assistindo, não que nós nos deixemos influenciar negativamente ou positivo por aquele candidato. Nós temos que escolher, na verdade, candidatos que tenham um histórico de hombridade moral, que tenham um histórico de bons costumes, que tenham um histórico conveniente do ponto de vista do interesse da nossa nação. Eu, particularmente, não tenho nada contra um ou contra outro candidato que é justamente ligado à questão de social, comunista, esquerdista ou não importa. Tudo isto é apenas uma nomenclatura, é uma simbologia para definir na consciência da pessoa as preferências. Tudo no mundo está ligado à simbologia. Tudo está ligado. E é através da simbologia que se fixa no inconsciente algo e que se torna repetitivo, repetitivo e vai se tornar aquilo fixado na mente como algo que é verdadeiro. A eleição passa e a família, de repente, pode estar destroçada durante o período eleitoral. Então, eu conclamo a você que está me ouvindo que deixe de brigar por esse ou por aquele candidato. Não brigue. Tenha sua preferência interna, mas não se exponha. Sabe por quê? Porque às vezes se torna ridículo a forma com que você se expõe.
Jesus Cristo deixou uma mensagem há praticamente 2000 anos. E, no entanto, existem hoje mais de 30.000 denominações religiosas. Porque antes de se conclamar e proclamar a mensagem de Cristo, os homens, em sua vaidade, estão defendendo interesses. Interesses monetários. Pois é, interesse com seu bolso. Por isso que tem mais de 30.000 denominações. Existem centenas de religiões espalhadas pelo mundo. Na verdade, a palavra religião vem do religare, do latim. E nós, na verdade, nós desligamos. Desligamos daquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Portanto, eu vos digo nesse momento, paremos e reflitamos sobre o que nós estamos fazendo. Eles estão, na verdade, só degladiando ao vivo para as pessoas. Eles estão discutindo não programas de governo, estão discutindo os defeitos do outro. E isso está errado. Eu, particularmente, não tenho nada contra Lula, nem com Bolsonaro. Não tenho nada contra Lula. Não ficou provado nada para mim, se ele é mentiroso ou não. Existem tantas fake news. Existe fake news também em torno do Bolsonaro. Mas eu gostaria que nós pudéssemos rever os feitos de cada um. O que é que o Bolsonaro está fazendo e o que fez? O que é que o Lula fez? E aí, em cima disso, é que nós vamos perceber qual é o verdadeiro administrador. Alguns dizem, fulano rouba. O outro diz, fulano também rouba. Isso para mim não importa. Existe aquele velho axioma que dizia, fulano rouba, mas faz. Nós temos que escolher aquele que faz, mas não precisa roubar. É isso que nós precisamos entender e fazer. Precisamos parar com essas paixões medíocres que não nos levam a nada. Eu tenho 71 anos, mas fico preocupado com os meus netos, porque os meus filhos já estão casados, já estão bem grandes e cada um na sua profissão. Mas e os meus netos, o que é que vão herdar nesse país conturbado? O que é que eles vão herdar? Vamos raciocinar logicamente tudo o que está acontecendo. O que é que o partido A está fazendo de bom e o que é que o partido B está fazendo de bom? O que é que cada um já fez e o que é que cada um pretende fazer? Vamos raciocinar logicamente de que lado nós queremos ficar e vamos dar a liberdade para a escolha. Se alguém, Rui Barbosa dizia que ia chegar o momento que a gente ia ter vergonha de ser honesto. Eu ainda não tenho vergonha de ser honesto, porque a educação que eu tive dos meus pais, meu pai já se foi, já está descansando no pó da terra. Minha mãe ainda está viva, com 93 anos. Mas o que ocorre é que eu ainda tenho um senso de moral dentro de mim. O senso de honestidade. E meu pai dizia, ser honesto não é virtude, é uma obrigação. Precisamos escolher o melhor. Quem é o melhor em termos de honestidade? É isso que nós devemos fazer. Chega, porque o político A me deu isso e o político B não me deu. A questão não é esta. A questão é o que é que o político pode fazer por nós brasileiros. A propósito, eu fui candidato a vereador na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E quando eu estava inscrito como candidato a candidato, e eu comecei a falar com as pessoas para que eles soubessem que eu estava ali como candidato a candidato, a primeira coisa que fizeram foi me pedir tijolo, areia, cimento, emprego. E eu simplesmente, percebendo que eu não teria condições de atender essas pessoas, porque os seus pedidos eram esdrúxulos, eram pedidos de favores, eu simplesmente retirei a minha candidatura. Não fiquei magoado com elas, mas eu percebi
que essas pessoas estavam acostumadas a trocar votos por favores. Aí eu pergunto, será que é assim que agem todos os políticos? Então, brasileiros, meus queridos irmãos, vamos acordar. Chega de estar trocando voto por favor. Precisamos pensar no coletivo, na comunidade. O que é que o político pode fazer por nossa comunidade? Mudemos o nosso conceito de ser votante, eleitor. Vamos votar no menos ruim. Todos nós temos os nossos defeitos. Uns com defeitos maiores do que outros. Porém, temos que observar uma coisa importante. Precisamos ser a cada dia melhor do que ontem. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a todos nós. E a propósito, aquele que é ateu, não fique triste porque eu falei em Deus. É um direito seu também. Mas uma coisa eu digo. Por trás de tudo isso, há um Criador Supremo, do qual nós chamamos de o grande arquiteto do universo. Que Deus abençoe a todos. Um fraternal abraço.